Olá, oitavo ano! Estamos de volta, agora com o objeto de conhecimento do segundo bimestre, as potências tradicionais e emergentes na ordem mundial no pós-guerra. Não é um assunto que vocês viram no primeiro bimestre nem no ano passado. Para vocês é um assunto novo, tá? O próprio nome, as potências tradicionais e emergentes, ou seja, as grandes nações, os grandes países que se tornaram mais fortalecidos antes, durante e após as guerras, tá? Então, esse contexto geopolítico atual apresenta marcas e processos e fatores econômicos, culturais, políticos e militares, tá? Mas para a gente poder começar a falar, nós temos que nos familiarizar com a palavra geopolítica. Primeiramente, o que é geopolítica? Geopolítica é uma forma, é uma estratégia que o Estado usa para administrar seu território, visando a sobrevivência de seu povo e a exerção no plano internacional. Então, um país ele tem que ser reconhecido perante outros países no mundo, tá? Então, pela geopolítica, o governo desse país utiliza o poder político sobre determinado território, a disputa do poder no espaço mundial. Então, nós vamos falar muito disso, tá? Durante as nossas aulas. Vamos falar desses conceitos para entender um pouquinho o cenário mundial, partindo do nosso país, né? Então, Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente, tá? Então, o Estado brasileiro, como ele se organiza politicamente? Governo é como as instituições políticas do país produzem as leis. Então, nosso governo, tanto estadual, municipal, esfera federal, eles produzem as leis, eles executam, eles colocam em prática. Então, o que nós vamos ver? Por exemplo, o Poder Legislativo produzem as leis. O Poder Executivo coloca essas leis em prática. E o Poder Judiciário garantem a execução. Nós não podemos esquecer que esses três poderes têm nas três esferas: esfera municipal, esfera estadual e esfera federal. Então, por exemplo, na esfera federal, nós temos o executivo, o presidente, o legislativo, os deputados, o judiciário, os juízes do Supremo Tribunal. Também temos na esfera estadual, o governo do estado é na esfera estadual. Nós temos os deputados estaduais, que produzem as leis. Então, nas três esferas, no caso da esfera municipal, o executivo quem é? É o prefeito, O legislativo, os vereadores, vocês percebem? Então, nós temos os delegados, Nós temos a justiça que garante a execução. E nação? Nação é um coletivo humano com características comuns, como língua, religião, e eles estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. Por exemplo, a nação brasileira é o coletivo humano dos brasileiros que tem sua língua, sua religião e estão ligados por os laços históricos. Mas poderíamos falar da nação japonesa, da nação chinesa, tá? Então, essa forma que o Estado, a sociedade se organiza politicamente, nós temos alguns exemplos aí embaixo nas figuras. Então, olha aí, a primeira imagem, Brasília, Nós temos aí onde estão os senadores, os deputados, O presidente. Na figura ao lado, o parlamento americano, onde esses políticos também se reúnem, tá? Então, voltando lá, o Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. Então, nós vamos ter o governo, Os três poderes, a nação, certo? E território? O território de um país é a base física, é delimitada por limites políticos que podem ser naturais, como um rio, uma montanha, limites artificiais como uma ponte. Então, por exemplo, se vocês pegarem aí um mapa brasileiro,
olha lá, o território brasileiro, certo? Então, vocês aprenderam lá o ano passado os limites ao norte, até onde vai o Brasil? Ao norte. Então, ele vai até lá em cima, ao norte, o Monte Caburaí. Passou daí, já não é mais território brasileiro. O mapa do Brasil ao sul, né? Olha lá no Rio Grande do Sul, Arroio Chuí. Então, o território brasileiro vai até ali, no Arroio Chuí. Depois nós temos a leste, a oeste. Então, vejam bem, esse é o território brasileiro, tá? É a base física, é a parte de terras. Essa delimitação, então, como vocês viram aí, pode ser uma montanha, pode ser limites artificiais, como uma ponte. Mas, por exemplo, aí a leste do Brasil, o limite... Se eu atravesso do lado leste do Brasil aí, olha só, eu vou cair no Oceano Atlântico. Então, eu tenho aí água. Agora, no lado oeste, o limite territorial do Brasil, eu já vou encontrar países da América do Sul, tá? E aí no mapa ao lado, o território americano. Olha aí os estados, né? Os 50 estados que fazem parte do território americano, tá? Então, o território é um país, é a base física sobre qual um estado exerce sua soberania. Então, o território é delimitado por limites políticos, né, como eu falei para vocês, que podem ser naturais, como uma montanha, né, um rio, uma cordilheira, ou artificiais, tá? Então, por exemplo, o limite territorial do Brasil para o Paraguai, tá? Nós temos o Rio Paraguai, ali nós temos uma ponte, tá? Então, para atravessar, para entrar no Paraguai, eu vou atravessar pela Ponte da Amizade, certo? Então, de um modo geral, os limites políticos dos países são determinados por traçados, tanto naturais quanto artificiais, certo? Então, vejam bem, o documento que mostra que aquelas terras ou aquela ilha pertence para um país. Então, o território de um país é formado pelo solo continental, insular e pelo subsolo, tá? Então, por exemplo, a ilha de Fernando de Noronha, né? Ela está praticamente no mar, mas ela pertence para o território brasileiro, certo? Então, solo e subsolo, ou seja, o petróleo que é encontrado no subsolo pertence para o Brasil, está dentro do seu território, pertence para o governo brasileiro. A geopolítica ela é muito utilizada nos debates sobre questões relacionadas a conflitos, tensões e política, tá? Então, a geopolítica, o atual mapa do mundo, representa o momento da geopolítica internacional resultante das relações históricas entre territórios, estados, nações, tá? Então, desde o final do século XIX, o mundo vivia em tensão, né? Nós vimos que em 1750 houve a Revolução Industrial na Inglaterra. Em pouco tempo, toda a Europa se industrializou, né? Então, o extraordinário crescimento industrial possibilitou a corrida armamentista, ou seja, a produção de armas numa quantidade jamais imaginada, tá? E a Alemanha cresceu muito, se expandiu muito na produção de armamento. Então, o expansionismo do Império Alemão e a sua transformação na potência industrial na Europa fizeram brotar uma enorme desconfiança entre a França, a Inglaterra e Rússia, que eram outros países que sempre foram países europeus, né? Então, essa desconfiança, essa rivalidade entre eles vai dar início a um conflito, tá? Que se chamou Primeira Guerra Mundial, certo? Ela teve início com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, tá? Ele estava passeando com sua esposa e quando ele foi assassinado, né? E aí o que acontece? É declarada uma guerra, né? E as potências vão se juntar de acordo com seus interesses. Então nasce aí dois grandes blocos de poder, né? Então nós vamos ver durante a história da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Os dois blocos foram a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Como vocês estão vendo na primeira foto aí, as duas fotos mostram
Como foi o início da guerra? Eram trincheiras, né? Então não tinha esse armamento, a tecnologia de bombas atômicas ainda. Os homens começaram, cavavam trincheiras, que eram valetas, onde eles se apoiavam, se escondiam para poder estar guerreando. Mas vejam bem, uma grande potência estava por trás, que eram os Estados Unidos, que vendiam armamento, vendiam munição, praticamente financiavam essa guerra, né? Mas ficavam por fora, somente financiando, vendendo armas e munição. Claro que apoiando a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, certo? Então essa guerra durou de 1914 até 1918, tá? Em 1918, claro que quem vai entrar para determinar o final da guerra? Os Estados Unidos, certo? Então vejam bem, no dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha se rende, tá? E ela teve um castigo pesado, né? Porque todos os territórios que ela invadiu durante a Primeira Guerra, ela teve que devolver. Ela foi proibida de se rearmar, tá? E ela teve que assinar isso, teve que assinar um documento em 1919 que se chamou o Tratado de Versalhes. Então, vejam bem, uma figura vai aparecer muito importante como soldado nessa guerra, que foi quem? Adolf Hitler, certo? Ele não era alemão, ele era austríaco, mas ele era um soldado atuante, ele era um soldado sério, odiava povos judeus, certo? Então ele lutou muito como soldado e sempre com aquele discurso oratório contra os povos que não eram da Alemanha, tá? Então quando a Alemanha teve que assinar o Tratado de Versalhes, ou seja, um castigo, uma punição, ele, né, já começa a lutar para fundar um partido que vai aparecer na Alemanha, que foi o Partido Nazista, que perdurou até o início da Segunda Guerra. Então a Alemanha foi obrigada a devolver territórios invadidos durante a guerra. Foi proibida de ter aviação e marinha militar e assumia a culpa, tá? Então estabelecia a culpa alemã pela guerra e pelas perdas e danos. Então vejam bem, ainda Hitler não estava à frente do Estado alemão, ele era um soldado, tá bom? Então olha as imagens, estão vendo ele como soldado com os amigos, né? Aí embaixo o Tratado de Versalhes, vocês percebem que a última imagem aparece como punição para a Alemanha a assinatura do Tratado de Versalhes. É claro que Hitler, né, Adolf Hitler não vai aceitar, tá? Ele vai fundar o partido, mais tarde ele vai assumir como chanceler e ele vai liderar a Alemanha e nós vamos saber o que aconteceu. Hitler foi um soldado que lutou com bravura na Primeira Guerra, certo? Tanto que ele foi até condecorado, né? Recebeu um troféu que era a Cruz de Ferro. Mas como ele fazia muitos comícios, ele foi acusado inclusive de traição, ele foi preso. Ficou preso por um tempo, na cadeia ele escreveu um livro, inclusive Minha Luta. Mas após ele sair da prisão, ele aparecia muito em sua oratória em praça pública, ele juntava a população porque ele tinha uma oratória maravilhosa. O que é oratória? É a arte de falar em público, ele atraía multidões. E aí ele fundou o Partido Comunista na Alemanha, certo? Que tudo era do Estado, tudo era para o Estado e atraía multidões, certo? Agora esse descontentamento pelas punições da Primeira Guerra Mundial, né? Fez com que Hitler, juntamente com o povo alemão, foram os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial, tá? Foi o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Então isso provocou a fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais. Na década de 20, surgem os movimentos radicais, que foi fundado por ele, né? O nazismo, liderado por Adolf Hitler, que conquistam parte da população. Tá? Na Itália, gente, juntamente com Hitler, né, o mesmo movimento, surgiu o fascismo, certo? Com Benito Mussolini. Hitler, os movimentos radicais conquistam parte da população, né? Então, a Segunda Guerra Mundial vai ter início com a invasão da Polônia pela Alemanha em 39, tá? E ela vai terminar
certo? Essa guerra dura depois de 4 anos, com o quê? Com a rendição. Então, nós sabemos, vocês já ouviram falar da toda a história da Segunda Guerra Mundial, onde Hitler disseminou, acabou com 6 milhões de judeus, certo? Ele odiava os judeus, tirou tudo que eles tinham, eles perderam suas casas, seus empregos, né? Foi um massacre com essa população. Então, com o início da guerra, foram várias fases, né? Que vocês vão ver mais à frente, vão ver em detalhes o ano que vem, tá? Mas, em 39, a Alemanha se rende, tá? E a gente sabe da história que ele acabou se matando, ele e a esposa, né? Se mataram, tá? Para não admitir ser preso, tá? Porque durante essa Segunda Guerra já não era mais Tríplice Entente e Tríplice Aliança, eram 2 blocos, era o Eixo e os aliados. A Alemanha de Hitler fazia parte do Eixo e os Estados Unidos, os aliados. Agora, como sempre foi na Primeira Guerra Mundial, quem é que vai terminar com a guerra novamente? Os Estados Unidos. Então, quando a Alemanha se rendeu em 45, Hitler se matou, a Alemanha se rendeu, o Japão continuava a sua luta, tá? Nos navios, no Pacífico. Então, a guerra estava para terminar, mas o Japão ainda estava lutando. Vejam bem, o Japão estava ao lado da Alemanha. Eram aliados, tá? Então, no Pacífico, o Japão continuava a sua luta e os Estados Unidos, para mostrar o seu poder para o mundo, eles entraram na guerra e lançaram 2 bombas atômicas sobre a cidade japonesa, tá? Uma em Hiroshima e a outra em Nagasaki. Vocês estão vendo aí na imagem o efeito. Existe até um filme que fala, né? A rosa de Hiroshima, que quando ela explodiu, ela parecia realmente uma rosa, né? Mas que matou tanta gente, né? O Japão ficou muitos anos sem nascer uma erva daninha no chão devido à energia radiativa da bomba, tá? Então, terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos ver que vai começar um outro sistema econômico no mundo, tá? Que vai ressurgir. Os Estados Unidos já eram grande potência e vão se fortalecer ainda mais com o lançamento das bombas, tá? Mas nós vamos ver a figura dos Estados Unidos e agora com a poderosa União Soviética. Bom, nós vamos falar na próxima aula, tá? Da Guerra Fria, certo? Que foi o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, com o fortalecimento dos Estados Unidos e da União Soviética. Para encerrar essa aula, vocês vão fazer atividade, tá? Então, exercícios. Agora faço a leitura do texto da página 23. Em seguida, preencham o quadro e após terminarem, postem no Classroom. Então, lá no quadro da página 23, vocês vão fazer primeiramente a leitura do texto. Calça jeans. Conheça a história da peça Coringa dos guarda-roupas. E lá embaixo, no texto, vocês têm pesquisa de produtos estadunidenses consumidos pelos brasileiros, tá? Pode ser mais de um, então vocês vão preencher aí na frente. Música. Que tipo de música que nós utilizamos, gostamos, curtimos? Vocês gostam? Aplicativos eletrônicos, vestuários, calçados, programas de TV, séries, filmes, alimentos e outros. Vocês vão fazer essa atividade na página 23 do caderno do aluno, podem fotografar depois e postar no Classroom.